irmãos e irmãs, olhando agora a partir do Evangelho, a conversão, a nossa conversão, o processo de conversão começa dentro de nós, dentro do nosso coração, a partir desse encontro com Jesus ressuscitado. Então há essa graça, essa iluminação interior, esse amor derramado em nosso coração que nos tira da cegueira. Aqui o cego, quando Jesus fala, é aquele que não tem fé. A fé, o símbolo da fé é a vela, é a fé, essa luz que ilumina o nosso caminho, nos dá a direção. Então, o cego é aquele que anda na escuridão da fé, que é um símbolo, do cego. Então, quando nós começamos a enxergar no sentido da fé, a partir desse encontro com Jesus, Ele que é a luz do mundo, ilumina todas as coisas. Então, a partir disso eu começo a enxergar. E a primeira coisa que eu começo a enxergar também é a minha relação, o meu ser eu começo a ver. Quem eu sou, de fato, e como eu estou. Então, uma das graças que a gente vê, claro, a gente se sente amado por Deus, vê a sua infinita misericórdia, nos descobrimos, nos sentimos, encontramos sentido agora em todo o nosso ser. Agora, a partir disso, também o contato com Jesus ilumina tudo na minha vida. Também o meu estado de vida, como eu estou nesse momento. Também quanto aos meus pecados, aquilo que não está certo, porque agora eu começo a enxergar, eu começo a ver aquilo que não está. Aquilo que agora diante dele, diante de Jesus passa a ser o critério da minha vida. O seu amor, a sua palavra passa agora a ser o único critério para mim. Então eu começo a olhar para ele, para o seu amor e de fato para a sua palavra, e isso ilumina a minha vida. E eu começo a altamente confrontar as coisas, perceber que eu tenho que mudar, eu tenho que entrar num processo de conversão. E é esse processo que Jesus nos chama, o discípulo é aquele que então toma na sua vida essa decisão de se tornar discípulo, de seguir o Senhor, de conformar a sua vida à palavra do Senhor, aquilo que Ele nos ensina, a ter como único Senhor o Senhor Jesus. Aquilo que Ele ensina como caminho, ter Jesus como a luz no centro da sua vida. Então, esse é aquele que anda na luz. Então, Jesus fala, um dos sinais é esse. Por exemplo, se eu não vejo, não tenho consciência de mim, dos meus próprios erros, como eu posso agora querer orientar a outra pessoa, se eu mesmo estou no buraco? Se eu mesmo não enxergo. Então, por quê? Porque Ele é a luz. A partir desse encontro, então, eu começo a enxergar para realmente poder. Então, começa a minha conversão, começa a minha mudança. A partir dessa mudança, então, aí sim. Então, eu preciso tirar primeiro a trave, aquilo que eu não estou vendo dentro da minha própria vida. Isso é um sinal de conversão. Eu preciso abrir o meu coração a Deus para enxergar bem. E sempre, claro, vou olhar para o irmão sempre com misericórdia, ajudar esse irmão a crescer. Outra coisa que nos fala São Paulo aqui, esse texto dele é maravilhoso, porque ele é um ensinamento muito claro sobre a ascese. Essa palavra que às vezes fica um pouco esquecida na nossa fé. E a ascese é aquele esforço que eu faço, a ascese é subir. Então, é aquele esforço que eu vou fazer de colaboração com a graça de Deus. Por exemplo, a penitência, a mortificação, as orações que eu vou fazer, aquilo que eu me proponho como para seguir o Senhor, de corrigir a minha vida. Então, isso é a ascese, que é guiada pela graça de Deus. Sem a graça de Deus não fazemos nada. Mas também, se eu não fizer nada, apesar da graça,
eu vou permanecer no pecado, né? Então Deus, eu posso fazer um retiro maravilhoso, um grupo de oração, ser tocado pela graça de Deus, maravilhoso, mas eu saio dali e permaneço no pecado, eu permaneço nas mesmas coisas que eu fiz, né? Então eu estou desperdiçando essa graça, eu não estou crescendo, estou afundando mais. Você lembra quando Jesus fala que quando a casa fica deserta, né? Depois vem mais 7, né? Entram de novo e bagunçam toda a vida da pessoa. Então, o que São Paulo diz? Ele diz: olha, correi de tal maneira que conquisteis o prêmio, diz ele. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa incorruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível, por isso eu corro, diz ele. Então, ou seja, aqui está a sese, eu faço a minha parte, né? Eu corro, mas não à toa, eu luto, mas não como quem dá murros no ar, ou seja, não faço coisas que não adiantam, né? Porque a sese justamente é tu botar o remédio que você precisa, não é fazer simplesmente sacrifícios, né? Então eu luto não como ainda trato duramente o meu corpo, dizer, e o subjugo. Ele vai educando o seu corpo para que esse corpo seja templo do Espírito Santo, para que esse corpo depois não venha traí-lo, levá-lo ao pecado. Então aqui está um ensinamento sobre a sese, e a sese ela tem uma clareza, uma direção, é a santidade e a vida eterna. Então, por que vou fazer isso? Porque quero ser santo, porque tem essa realidade na minha vida que não é compatível com a palavra de Deus, porque tem isso aqui que é contrário à vontade de Deus na minha vida. Então eu vou enfrentar isso agora, eu vou confessar quando isso acontecer, eu vou ver, né, o que eu tenho que fazer, qual é o problema que eu tenho, eu vou começar a enfrentá-lo. E vou começar a usar os remédios que precisam para combater aquilo. É aí que entra por a própria questão da direção espiritual, as orientações, a obediência. Então eu vou começando também a me conhecer, perceber que em mim existem aquelas concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, que eu tenho aquele vício, aquele mau hábito. Tem pecados que eu estou cometendo e não estou patinando naquele pecado. Por que acontece isso? Então, não, claro, você confessa, mas também precisa agora mostrar, botar o remédio para aquilo, mudar aquilo onde está caindo, para que de fato aí entra a ascese, isso que o São Paulo fala, eu não dou murros no ar, eu vou dar murro onde eu tenho que dar murro, onde eu estou caindo no pecado, onde eu estou tíbio, onde tem a tibieza, onde está a minha fraqueza, ali que eu tenho que falar. Então, né, de fazer, né, que é aquele jejum que não muda nada na nossa vida, né? Você não gosta de uma coisa e faz aquele jejum que você não gosta, né? Eu não gosto de comer, sei lá, mondongo. Eu não vou comer, Senhor, eu não vou comer mondongo mais, nunca mais. Não adianta nada na vida, né? Não muda nada, né? Ou então a gente fazer aquilo assim, faz o próprio Senhor, daí, primeira oportunidade já quebra. Senhor, hoje é solenidade, Senhor, eu vou comer, né? Hoje ele me ofereceu, então hoje eu vou fazer, né? Hoje sai comer, Jesus, você sabe como é que eu sou, né? Então a gente vai levando uma vida tíbia, não se dá conta da meta que Deus nos chama. A gente começa a pensar que a gente é chamado para a vida eterna, para o céu, é uma coisa muito grande isso, gente, grandiosíssima. Então, todo esforço que a gente possa fazer ainda é pouco para aquilo que, essa maravilha que Deus prepara para a gente. Então, acho que hoje a gente chamar atenção para isso também, né? Aquilo que é a minha parte, aquilo que eu tenho que fazer na minha vida, que de fato só eu posso fazer.
Aquele perdão que eu tenho que dar, aquela confissão que eu tenho que fazer, aquele horário, a disciplina espiritual que eu tenho que ter, né? Enfim, aquilo que é a minha parte que Deus me pede, né? Que ninguém pode fazer por mim, só eu posso, né? E isso vai ser de fato, né, que vai ajudar o crescimento da graça de Deus. Quanto mais fiel a gente é à graça de Deus, mais a gente cresce e mais graças Deus vai dando, mais graça a gente vai crescendo, né? Os santos são essas pessoas que, como diz São João Paulo II, foram os pecadores que ousaram crer em Deus, né? Deixa eu olhar o exemplo, né, de São João Paulo II, né? Ele se consumiu na missão até o último momento. Tratou, né, duramente, como São Paulo, né, duramente o seu corpo, né? Ele poderia ter ficado em casa, né? Teria todas as razões para ficar no Vaticano parado lá, né? Andava torto, às vezes ele estava assim, né? Cabeça toda torta, andava de carrinho para lá e para cá, não conseguia mais caminhar, dor no joelho e um monte de outras coisas. Mas estava lá, na missão, né? Deixando que aquele chamado de Deus, né, fizesse. Hoje a gente tem um grande santo também, São Pedro Claver, né, que foi assim, né, se colocou na época entre aquelas pessoas que muitas vezes não eram tratadas nem como pessoas, como objetos, como mercadoria, né, para trabalhar na Colômbia, São Pedro Claver. E ele foi lá, né, sentiu um apelo e se colocou. Então agora ele seria o escravo dos escravos, ele ia servir aqueles, foi lavar, né, foi cuidar daqueles que ninguém queria, todo mundo desprezava, que era um coração generoso. E foi bastante perseguido, foi também bastante incompreendido também nessas situações da sua vida, mas foi, né? E hoje está no céu, né? Alguém que se colocou, né, não deu murros no ar, né? Foi de fato lá onde tinha que ir, onde Deus estava chamando ele mesmo para ir, ele foi. Então, que essa liturgia da palavra hoje nos ajude a despertar em nós esse levar a sério a nossa vida espiritual, a nós de fato buscarmos realmente essa sese verdadeira na nossa vida, né? Levar a sério a nossa conversão, tomar assim, né, como diz, a peito aquilo que é nosso, aquilo que temos que fazer diante de Deus, diante da sua misericórdia. Como diz São Paulo, né, não deixar de desperdiçar a graça que Deus nos dá todos os dias. Vamos fazer um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.